Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano. Esse é o minicurso Aprenda a Controlar a Sua Ansiedade Diante de Pessoas Tóxicas. Esse minicurso vai ter uma série de 6 videoaulas que vão ficar disponíveis aqui no canal do YouTube, onde vocês vão poder estar aprendendo um pouquinho mais sobre algumas ferramentas que vão ajudar vocês a controlar a ansiedade diante de diferentes situações e diferentes ambientes. E esse curso, especificamente, ele é voltado para que você possa aprender a controlar a sua ansiedade diante de pessoas tóxicas. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a crença, sobre o seu ponto de vista, sobre como o seu ponto de vista ele foi formado, sobre como o ponto de vista ansioso ele é formado. Para poder falar um pouco mais sobre o ponto de vista, é necessário fazer a análise de toda a sua história. Então, a sua história, se você parar para pensar, ela vai contribuir para que você desenvolva um ponto de vista sobre as coisas que você enxerga aí no seu mundo. Ou um ponto de vista sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas e principalmente um ponto de vista sobre o seu futuro. E qual é o impacto das pessoas ansiosas no seu ponto de vista? Eu queria estar relembrando um pouquinho mais aqui sobre um fator que é muito importante, que é a história. Na aula passada eu contei um pouquinho mais sobre a minha história, contei um pouquinho mais sobre a minha infância, falei sobre as pessoas que fizeram parte da minha vida no meu trabalho e falei um pouquinho mais sobre a ideia, quando surgiu a ideia de trabalhar com pessoas que sofrem com a ansiedade. Falei sobre a minha história, sobre a minha relação com as pessoas que fizeram parte da minha vida, contei um pouquinho da minha infância, que não foi uma infância muito legal e que contribuiu para que eu desenvolvesse um ponto de vista ansioso. Contei sobre as pessoas no meu trabalho, como era o meu ambiente de trabalho, e aí é bem legal começar a observar que o ambiente também impacta na construção do seu ponto de vista. Não só as pessoas impactam na construção de um ponto de vista, mas os ambientes em que você viveu e os ambientes em que você vive também. Então contei um pouquinho da minha história, da minha infância, de como foi o meu trabalho, como eu desenvolvi o meu problema com a ansiedade e também quando surgiu essa ideia de trabalhar com pessoas ansiosas. Então, se vocês querem ver se você ainda não assistiu e quer entender um pouquinho melhor como tudo isso se estruturou, dá uma olhadinha na aula anterior que vai ser bem legal e você vai conseguir entender como toda a sua história pode impactar na construção da sua ansiedade. E como também as pessoas tóxicas que fizeram parte da sua vida até o seu momento atual, eles podem estar contribuindo para o desenvolvimento do seu ponto de vista ansioso. Mas para falar um pouquinho mais de ansiedade, como é de costume nos meus vídeos, eu sempre trago uma estrutura de análise. Eu sempre falo sobre alguns fatores que são necessários estar analisando para que você consiga entender um pouquinho mais o seu problema com a ansiedade. As pessoas acham que a ansiedade ela é construída ela surge de uma hora para outra, mas na realidade não. A ansiedade ela é construída através de diversos fatores. Entre eles está a sua história, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seu ponto de vista, que é a sua verdade sobre o mundo, que muitas vezes é conhecido como as suas crenças. E também tem os seus pensamentos. Depois a gente vai falar sobre os sentimentos, os comportamentos e qual é o reflexo desse comportamento na sua vida. Então, essa estrutura de análise ela é constituída por 6 fases onde a gente pode estar analisando, primeiro, a sua história. Como toda a sua história impacta na construção da sua ansiedade. Se vocês querem fazer uma análise melhor de como, se vocês querem ter um exemplo melhor de como a sua história impacta na construção da sua ansiedade, dá uma olhadinha na aula anterior, que vocês vão conseguir entender como a sua história pode impactar na construção da sua ansiedade, assim como a minha história impactou na construção da minha ansiedade. Depois da história, a gente vai analisar como a história impacta no seu ponto de vista, na sua verdade sobre o mundo. A sua verdade sobre o mundo é a forma como você enxerga o mundo. Se você enxerga esse mundo de um ponto de vista perigoso, se você enxerga o mundo de um ponto de vista alegre. Normalmente pessoas que sofrem com ansiedade tiveram dentro da sua história alguns fatores que contribuíram para que ela desenvolvesse um ponto de vista mais negativo sobre as coisas. E então elas enxergam as coisas, enxergam o mundo e enxergam o seu futuro sempre de um ponto de vista um pouco mais negativo. E esse ponto de vista ele gera alguns pensamentos, desculpa.
A sua história gera o seu ponto de vista ele gera alguns pensamentos, essa interpretação. A gente pode entender esses pensamentos como uma interpretação do seu ponto de vista. Se o seu ponto de vista ele é negativo, provavelmente você vai ter uma interpretação negativa sobre você, sobre o futuro, sobre as pessoas, sobre o mundo que você vive. E outro fator é os sentimentos. Quais são os sentimentos que esses pensamentos eles geram? Provavelmente são sentimentos não tão bons assim, sentimentos ansiosos que estão muito relacionados a medo, angústia, apreensão. Então, a gente viu que a história impacta na construção do seu ponto de vista, o seu ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos, os seus pensamentos eles impactam na construção dos seus sentimentos e os seus sentimentos eles impactam na construção do seu comportamento. Qual é o comportamento que você tem depois que você pensa de uma determinada maneira, se sente de uma determinada maneira e se comporta de uma determinada maneira? Provavelmente não vão ser comportamentos que vão trazer benefícios para a sua vida. E esses comportamentos eles têm um reflexo. Qual é o reflexo disso? Qual é o reflexo desses comportamentos na sua vida? A sua história impacta na construção do seu ponto de vista, o seu ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos, os seus pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos e os seus sentimentos eles impactam na construção do seu comportamento. E o seu comportamento ele tem um reflexo. Para entender que a sua ansiedade ela tem toda uma estrutura por trás que impacta na construção da forma como você construiu o seu problema com a ansiedade. A ansiedade não vem do nada, ela é construída através de diversos fatores. E as pessoas tóxicas, elas fazem parte dessa construção. Em muitos casos, na vida de um ansioso, existem pessoas tóxicas que acabam influenciando de forma negativa na construção desse ponto de vista do ansioso, que acaba contribuindo para que ele tenha outros problemas, como na interpretação que ele tem do mundo, na forma como ele se sente e na forma como ele se comporta. Mas qual é então o papel das pessoas tóxicas em meio a tudo isso? E o que são pessoas tóxicas, né? Mais pra frente a gente vai ver o que são pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas, elas contribuem para que você desenvolva um ponto negativo. Olha que legal, um ponto de vista negativo, que é o que a gente veio falar nesse vídeo aqui. A gente viu a história e hoje a gente está falando sobre o ponto de vista negativo. Então, as pessoas ansiosas, elas contribuem para que você desenvolva um ponto de vista negativo sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o seu futuro. Elas podem fazer você dar foco sempre nas suas características negativas. E isso faz você se enxergar como uma pessoa sem valor. A pessoa tóxica ela sempre vai estar exaltando ou colocando em evidência as suas características negativas. E isso faz com que você desenvolva um ponto de vista negativo sobre você. E como a gente viu, um ponto de vista negativo ele vai gerar pensamentos negativos, pensamentos ruins, e vão gerar sentimentos ruins, e você vai se comportar de uma forma ruim e vai ter um reflexo negativo na sua vida. Então, as pessoas tóxicas, elas acabam tendo esse impacto na sua vida. E as pessoas tóxicas, elas têm algumas características, como elas sempre criam drama, elas sempre tentam manipular as outras pessoas, elas sempre tentam conseguir o que elas querem através de uma demonstração de carência. Elas normalmente são egoístas, e tudo isso para uma pessoa que é ansiosa é muito perigoso. Porque uma pessoa que tenta criar drama para poder manipular uma outra, ela faz com que essa outra pessoa desenvolva um ponto de vista negativo sobre as características dela mesma. Uma pessoa que tenta conquistar a outra através da carência, ela corre o risco de fazer a outra ser refém das vontades dessa pessoa tóxica. E isso é muito fácil para uma pessoa que sofre com ansiedade. É muito fácil ser manipulado para uma pessoa, por uma pessoa que é tóxica, se você é ansioso, porque você sempre vai estar se olhando de um ponto de vista negativo e vai estar sempre tentando evitar se sentir dessa forma ruim. Você vai estar sempre tentando encontrar um contraponto para esse ponto de vista negativo. Então você vai estar sempre disposto a fazer o que a pessoa tóxica quer que você faça. Então começa a observar essas características nas pessoas que fazem parte da sua vida. As pessoas que fazem parte da sua vida, elas criam dramas. Existe alguma pessoa que faz parte da sua vida que ela cria drama para poder conseguir aquilo que ela quer, que ela tenta manipular as outras pessoas, que elas são carentes de forma excessiva,
que elas são, de certa forma, até egoístas, que elas só pensam nela, que elas só veem o problema que elas vivem, que elas nunca perguntam como você está, ou se elas nunca perguntam elas nunca perguntam se você precisa de alguma coisa. Existem esse tipo de pessoas dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu trabalho, no seu grupo de amigos, ou até mesmo na sua vida amorosa. Tenta fazer essa análise e tentar enxergar se existe alguma pessoa ou algumas pessoas com essas características. E como essas pessoas tóxicas elas podem te atrapalhar. Quando você lida com uma pessoa tóxica, você pode se sentir desvalorizado, porque quando você não atende à expectativa dessa pessoa, ela faz com que você se sinta desvalorizado. Você pode se sentir rejeitado. Por você não fazer o que ela quer que você faça, ela pode criar maneiras de te rejeitar, ela pode te deixar de lado para manipular você para que você tenha ou sinta a necessidade de fazer o que ela quer e aí sim se sentir aceito. E ela pode fazer com que você se sinta incapaz de ser amado, porque eu não consigo fazer nada mesmo e tal, e a pessoa ela sempre tá, como eu disse, grifando, exaltando ou colocando em evidência as suas características ruins. Então, esse apontar os seus defeitos, que na realidade pode não ser defeitos, mas ela usa o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto negativo, que você acha negativo, para poder te manipular. Então é importante começar a enxergar se existem pessoas que fazem isso com você no dia a dia. E esse já é um passo para que você consiga controlar a sua ansiedade, para que você consiga entender qual é o impacto dessa pessoa sobre a sua vida. E essa pessoa ela afeta muito o seu ponto de vista sobre você mesmo, o seu ponto de vista sobre as pessoas que fazem parte da sua vida, porque ela pode tentar te manipular e fazer com que você sempre veja perigo em tudo, ou que você exalte o perigo que você já está enxergando nas coisas, que você potencialize esse perigo. Ela pode fazer com que você se sinta uma pessoa tão incapaz que você não consegue ter uma perspectiva de futuro. E você pode acabar desenvolvendo um ponto de vista de que, de uma certa maneira, você é uma pessoa que deve ser rejeitada, que você pode desenvolver um ponto de vista de que as pessoas nunca vão te aceitar e que você não tem valor algum. Tudo isso por conta dessa influência da pessoa tóxica. E você pode desenvolver um ponto de vista de que você é um fracasso, de que você é desajeitado, que você não tem jeito. Então, as pessoas tóxicas elas têm a capacidade de fazer com que você se sinta a necessidade de fazer aquilo que elas querem. E elas fazem isso para que você faça o que elas querem e elas se sintam melhor. Só que elas não pensam no seu bem-estar. Então, se você é uma pessoa ansiosa, comece a identificar essas características e, principalmente, comece a identificar, dentro dessa estrutura de análise que a gente falou da história e do ponto de vista, como o seu ponto de vista é influenciado por pessoas tóxicas. Mas espera aí, Albano. De novo, ponto de vista. Você está sempre falando de ponto de vista, ponto de vista. O que seria o meu ponto de vista? Eu vou falar isso de novo. O seu ponto de vista é a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga as pessoas e a forma como você enxerga o seu futuro. Então, mas, como é assim? Como que é a forma como eu enxergo? Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela vai ter um ponto de vista de que ela não é bem aceita, de que ela não tem características boas. E quando ela convive com uma pessoa que é tóxica, essa pessoa vai procurar potencializar esse sentimento para poder manipular o ansioso. Então ela vai potencializar o sentimento de que ela não é uma pessoa boa o suficiente. Então ela vai estar sempre tentando se esforçar mais para poder fazer uma determinada coisa. E isso vai fazer com que ela se sinta cada vez mais ansiosa. Pessoas tóxicas podem te fazer se ter um ponto de vista sobre você mesmo como uma pessoa sem valor. Isso é fácil, você consegue, qualquer um consegue. Por exemplo, você luta muito para poder fazer alguma coisa, ela chega, isso aí é fácil, qualquer um consegue. Você entende? Ela tira todo esse brilho, todo esse mérito que você teve para poder desenvolver algo que você gostaria de fazer. Ela pode fazer com que ela pode contribuir para que você se sinta uma pessoa que é incapaz de ser amada, sabe? Ninguém vai te amar. Assim ninguém nunca vai gostar de você. Essa pode ser uma fala de uma pessoa tóxica tentando manipular a forma como você deve se comportar. Por exemplo, você quer se vestir de uma determinada forma, ou com uma determinada roupa, ou um estilo, e a pessoa vai falar pra você, assim ninguém nunca vai gostar de você.
Você entende? Ela tenta te manipular para que você viva a vida que ela quer que você viva e não a vida que você gostaria de viver. E ela também pode contribuir para que você se sinta incapaz. Para que estudar? Você nunca vai conseguir aprender nada mesmo. Você tem dificuldade, cara. Para que você vai estudar? Sabe? Você nunca vai aprender nada mesmo. Você não é uma pessoa boa. Então ela tenta de uma certa forma usar as suas fraquezas para te bloquear e fazer com que você faça aquilo que ela quer que você faça. E isso contribui para que você se sinta ainda mais ansioso. E a sua história ela pode ter contribuído para a sua ansiedade e também pode ter contribuído para o seu ponto de vista. Então, dentro da sua história, é importante entender se existiram pessoas tóxicas que fizeram parte da sua vida. E qual foi a influência dessas pessoas na sua história? E qual é o ponto de vista que você acabou desenvolvendo? Que nessa aula a gente está falando sobre ponto de vista. Então, qual é o ponto de vista que você pode ter desenvolvido por ter tido contato com essas pessoas durante a sua história? Tenta fazer essa análise. Analise a sua história. Existiram algumas pessoas tóxicas na sua vida? Como essas pessoas elas te afetaram? Qual foi o impacto dessas pessoas na sua vida? Qual a influência que elas tiveram no seu ponto de vista? Qual a influência que elas tiveram no seu ponto de vista sobre você mesmo? Qual é a influência que elas tiveram no seu ponto de vista sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o seu futuro? E no seu momento atual, tenta perceber, sabe, no seu trabalho, no seu relacionamento, no meio dos seus amigos, existem pessoas tóxicas que fazem parte da sua vida? Como elas afetam o seu bem-estar? Como que é estar com essa pessoa tóxica? Sabe? Como você se sente quando você está com essa pessoa tóxica? Quais são os pensamentos que você tem quando você está sobre a influência dessa pessoa? E como elas te fazem se enxergar? Você viu que no exemplo que eu dei, as pessoas tóxicas elas vão usar as suas fraquezas, que na realidade elas identificam quais são para você as suas fraquezas e elas exploram isso para poder controlar o seu comportamento, para que elas obtenham algum tipo de ganho em cima dessa sua fraqueza. Então tenta enxergar isso, como que as pessoas tóxicas que fazem parte da sua vida no momento atual, elas fazem você se enxergar. Isso é bem importante. Primeiro, identificar se existe alguma pessoa tóxica através daquelas características que eu já disse, a necessidade de manipular, excesso de carência, e tenta entender como ela impacta a sua vida nesse momento atual e principalmente como ela te faz se enxergar. E o que você sente quando você está com uma pessoa tóxica? Provavelmente você vai sentir alguma coisa como medo. Será que você sente medo quando você está com alguma pessoa? Essa pessoa faz você se sentir julgada, se sentir pressionada. Isso te faz sentir medo? Você se sente angustiado quando você está com alguma pessoa aí que faz parte da sua vida? Você se sente apreensivo? Será que quando você está sob a influência de alguma pessoa que tem essas características de pessoa tóxica, que fazem você se sentir dessa determinada maneira, existem esse tipo de pessoa? Existe esse tipo de pessoa na sua vida? Para prestar atenção, tenta analisar que essas pessoas elas podem potencializar a sua ansiedade. Ela pode potencializar o seu ponto de vista negativo sobre você, o seu ponto de vista negativo sobre as pessoas, sobre o mundo e o seu ponto de vista negativo sobre o futuro. E tenta entender que essas pessoas, elas não vão mudar. Elas não vão mudar o jeito delas. Para elas, a forma como elas funcionam é uma forma eficaz. Elas sempre conseguem manipular as outras pessoas e conseguir aquilo que elas querem. Então elas não vão mudar, porque aquilo ali sempre está trazendo... É como se fosse um reforço, né? Ela sempre está reforçando aquele comportamento tóxico que ela tem. Porque ela sempre acaba conseguindo atingir aquele objetivo dela por conta de conseguir manipular as pessoas. Mas quando ela manipula uma pessoa tóxica, uma pessoa ansiosa, ela não entende qual é o impacto que isso causa na vida de um ansioso. Porque o ansioso ele sempre vai estar vendo um ponto de vista negativo, sempre vai estar tendo pensamentos negativos, sempre vai estar tendo sentimentos ruins. E isso impacta de forma muito negativa nos comportamentos, atrapalha muito a vida de uma pessoa que sofre com a ansiedade. E tenta começar a identificar o que é sentimento, o que é realidade, no ponto de vista daquela pessoa, no que a influência daquela pessoa ansiosa que gera um ponto de vista ruim, o que naquilo é verdade, e o que naquilo é gerado pela influência dessa pessoa tóxica.
Então, procura analisar qual é a influência das pessoas tóxicas na sua vida. Tenta olhar melhor quais são as características dessas pessoas, se elas são pessoas manipuladoras, se existem pessoas com essas características na sua vida, no seu dia a dia. Se você é ansioso, você deve ter um ponto negativo sobre as suas experiências. E as pessoas tóxicas, elas vão fazer com que você se sinta ainda pior. O ansioso, ele tem, como eu já disse, ele tem um ponto de vista negativo sobre as coisas. E a pessoa tóxica, ela vai ajudar a potencializar isso. Procura identificar como essas pessoas elas te afetam. Aqui eu trouxe as características de uma pessoa tóxica. Então tenta identificar se alguém que faz parte da sua vida, eles têm, ou ele ou ela tem essas características e tenta procurar aprender a lidar. Porque essas pessoas elas não vão mudar. Na realidade, quem tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoa é você. Tenta analisar se primeiro se aquilo que você está sentindo realmente condiz com a realidade. Porque como eu disse, a pessoa tóxica ela vai explorar a sua fraqueza. Ela vai fazer com que você se sinta ainda pior sobre a característica que você mesmo considera ruim. E isso potencializa a sua ansiedade. Se for necessário para controlar a sua ansiedade, se afaste dessa pessoa. E se você não conseguir se afastar dessa pessoa por algum motivo, continua assistindo esse curso, continua assistindo esse mini curso que você vai conseguir adquirir ferramentas para poder enfrentar o dia a dia, fazendo parte de um contexto, de um cotidiano que tem uma pessoa tóxica. Então tenta entender, não se deixa mais ser influenciado por essa pessoa. Tenta identificar essas características, tenta olhar como essa pessoa ela contribui para o seu ponto de vista. Como eu disse no início, o seu ponto de vista ele é influenciado pela sua história. Mas quando a gente fala história, a gente tem uma noção de passado. E não é só o passado, é toda a sua história até o seu momento atual. Toda a sua história até o seu momento atual. Quando você identificar que existe alguma pessoa tóxica no seu dia a dia e que essa pessoa ela tem uma influência negativa na sua vida, procura entender que nem tudo que ela fala para você e nem tudo que ela acaba despertando em você, a forma como você se sente diante dela, tá relacionado com a realidade. Procura entender o que é sentimento e o que é realidade. Tenta entender que o ponto de vista dela não é um ponto de vista que deve ser assimilado por você. Na realidade, é necessário que você filtre. Ao identificar que existe uma pessoa tóxica na sua vida, que ela tem as características que foram faladas aqui e que ela tem uma influência negativa na sua vida, procure se afastar dessa pessoa tóxica. Tenta entender que é necessário, muitas vezes, priorizar a sua saúde mental. Muitas vezes essa pessoa tóxica ela pode fazer parte da sua família. E aí parece um pouco chato falando, nossa, mas eu vou me afastar de um parente ou de alguém que faz parte da minha família. Se for necessário, sim. Porque muitas vezes a ansiedade ela pode ser desenvolvida através da influência de pessoas tóxicas que fazem parte da sua família. Então tenta priorizar a sua saúde mental. Tenta identificar como essas pessoas elas te impactam e tenta ao máximo priorizar a sua saúde mental. Se o impacto delas for muito negativo na sua vida, tenta se afastar e se fortalecer através desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês e que vocês vão conseguir entender melhor o impacto das pessoas tóxicas na vida de vocês. Então tenta priorizar a sua saúde mental e se afaste desse tipo de pessoa que tem uma influência negativa na sua vida. Então essa foi mais uma aula desse mini curso sobre como aprender a dominar a ansiedade diante de pessoas tóxicas. Na próxima aula a gente vai dar continuidade e vai falar um pouco mais sobre pensamentos. Na aula anterior a gente falou sobre história, nessa aula a gente falou um pouquinho sobre ponto de vista e como o seu ponto de vista é construído através de toda a sua história, e esse ponto de vista ele pode ter sido impactado por pessoas tóxicas que fizeram parte da sua vida e que fazem parte da sua vida no momento atual. E na próxima aula a gente vai falar sobre os pensamentos. Quais são os principais pensamentos que você pode ter ao lidar com pessoas tóxicas. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.